E aí, pessoal, né, que me segue, eu, tô fazendo meu primeiro vídeo, e eu comecei a fazer stories, por causa que eu gosto, desses assuntos, e tal, e, eu fiz uma enquete, falando se você prefere matemática, se eu fizesse vídeo de matemática, física, filosofia, ou de ciência, ou de música, e o mais votado foi música, e matemática, mas eu vou fazer de música porque a música foi o mais votado, E eu gosto, sou clássico garoto e gosto de estudar, eu tenho, um binóculo, que eu gosto de ficar olhando as estrelas à noite e tal, que ele amplia, que tem 8 km de ampliação. Eu também gosto bastante de ler. Inclusive eu tô lendo um livro agora que o nome é O Príncipe, de um autor chamado Maquiavel, Nicolau Maquiavel, e foi ele que originou aquela expressão, uma pessoa maquiavélica, porque ele era considerado uma pessoa má, mas ele foi um ótimo dramaturgo e filósofo. Então, pra mim, não importa se ele foi mal ou não, o que importa é que a obra dele é boa, E também aqui tem Miyamoto Musashi, Tem Miyamoto Musashi, o livro dos Cinco Anéis, é um livro de estratégia, E aqui também tem, A Arte da Guerra dos Sun Tzu, que é um ótimo livro, assim, de dicas de vida pessoal e tal. Isso daqui é mais um livro de estratégia de guerra, só que as pessoas gostam, de usar ele como meio que um guia, E tem, Nietzsche, a Gaia Science, Gaia Ciência, que é um livro muito bom, eu recomendo, Também foi aqui onde ele falou aquela clássica frase, Deus está morto, Mas todo mundo confunde aquela frase, que confunde que o Nietzsche era, e todo mundo acha que o Nietzsche era ateu, mas na verdade não, Ele não era ateu, não. E aqui tem meio que foi um dos primeiros livros que eu tive, foi sobre ciência, aqui, Tem a história da ciência que fala sobre os físicos e matemáticos, aqui, Então, assim, eu sou meio que uma mistura de tudo, não sou nem de exatas nem de humanas, eu me considero exatas humanista, podemos dizer assim, É uma mistura dos dois, que fala sobre Euclides, o pai da geometria plana, Tipo assim, foi ele, que organizou a matemática como a gente conhece hoje, Teorema de Pitágoras, Teorema de Tales, Ele foi responsável também por fundar os axiomas da matemática também, Então, assim, ele fez a parada toda, o Euclides, aqui, Tá aqui o Euclides aqui, Aqui o Euclides aqui. E, mais pra frente tem outros cientistas, Aqui mais pra frente que vocês vê. Tem Arquimedes, que ele foi tanto importante pra física quanto pra matemática. Ele fundou, o princípio de Arquimedes, foi ele o primeiro, a descobrir o número π e a densidade, Foi ele que descobriu, a densidade de dos corpos, assim, E aqui mais pra frente tem Hiparco e Ptolomeu. Um deles, especialmente Ptolomeu, ele foi quem fez a teoria do geocentrismo, assim, Então, mas aí depois foi refutada por Nicolau Copérnico, que foi outro gigante da ciência, Tem os cientistas árabes, que foi eles que desenvolveram a álgebra, aqui, A álgebra, E a álgebra, nem preciso falar nada, ela foi importante tanto para física teórica quanto para química, E tudo, assim, E também importante para a própria matemática e também para simplificar problemas. Então, quem é engenheiro civil, quem é engenheiro elétrico, quem trabalha com matemática, tem a vida simplificada por causa da álgebra ou consegue resultados só por causa da álgebra, Então, e aqui tem, o Ibicina, que foi ele que fundou, foi ele que fez o primeiro livro de medicina, e também foi esse daqui, que vocês viram, é o Alzheimer, que foi ele que publicou o primeiro livro de álgebra no mundo, lá na Ásia. E tem o Leonardo da Vinci, que por incrível que pareça ele era cientista, E por isso tá até aqui ciência e arte, por causa que ele, assim, Leonardo da Vinci nem preciso falar, Assim, ele foi, assim, O Leonardo da Vinci, ele é um cara fora da curva, Assim, ele foi engenheiro, ele foi arquiteto,
foi matemático, foi físico, foi pintor, foi engenheiro. Então assim, né, o cara era um polímata, né? Pô, se vocês não sabem, polímata é quem faz, tipo assim, domina mais 5 áreas, e isso que era o barato do Leonardo da Vinci. Ele, assim, ele fazia tudo com maestria, assim, né? Então ele era um cara, né, muito à frente do seu tempo, né, assim, né? Foi ele, né, assim, né, eu acho que foi ele que colaborou, né, assim, pro futuro, né, porque também ele inventou as máquinas a vapor, ele, né, criou, né, ele começou, né, a moldar as ideias para a sociedade de hoje, né, assim, né, como as máquinas e tal. Foi ele que o primeiro que pensou nisso, né, assim, né. E aqui tem Nicolau Copérnico, né, que é o cara que fez o heliocentrismo, né, que é o Sol no centro. Né, o geocentrismo é a Terra no centro. Né, foi o primeiro que, né, pôs a ideia de que o Sol ficaria no centro, né, assim, né. E mais pra frente, né, que, né, foi, né, o Galileu Galilei que, né, confirmou essa ideia, né, assim, né. E aqui tem o André Versalho, que foi ele que também, né, desenvolveu mais, né, o estudo do corpo humano. Ele, né, abriu, né, alguns corpos, né, e tal. E ele foi bem importante para essa parte da anatomia, né, assim, né, na biologia. E mesmo que a biologia não tivesse, né, naquela época, né, muito ativa, ele, né, conseguiu, né, pegar essa parte do corpo humano, né? Ele conseguiu, né, estudar um pouco mais sobre o corpo humano. E aqui está o Galileu Galilei, né? Foi ele que disse aquela frase que a matemática é o alfabeto no qual Deus escreveu o universo. Eu creio muito nisso, né? Assim, né, que na verdade Deus, né, que enviou a matemática não é uma invenção humana, né? E que é uma linguagem que a gente usa para entender um pouco da criação, né? Um pouco do universo, né? Assim, né? Então, né, eu creio muito nisso, né? Assim, que a matemática é o alfabeto no qual Deus escreveu o universo. E aqui tem o primeiro telescópio, né, aqui, né, que o Galileu fez, né, assim, né, ele também foi bem importante no papel para a astronomia, né, e para a física também. Foi ele um dos fundadores, né, da física moderna, né, assim, né. Foi ele um dos pais, né, da física moderna, tanto que ele foi até condenado pela igreja. Não sei se vocês verem aqui, ele, né, teve que pedir desculpas, né, para a igreja, né, por causa que ele, né, queria que a Terra, né, fosse, que a Terra não estivesse no centro, que sim o Sol, né, que as ideias, né, que ele defendia as ideias lá do Nicolau Copérnico. Só que a igreja queria que a Terra fosse no centro, né, então aí meio que teve esse embate aí. Mas o Galileu era católico, e eu acho muito, né, assim, podemos dizer assim, muito ruim que as pessoas falem que cientistas são ateus, porque isso daí é uma mentira, né? O próprio Nicolau Copérnico, ele era padre, né? Então, né, também o Galileu Galilei também, ele era católico, né? Também o Newton também, ele era protestante, né, assim. Então, assim, os cientistas não são ateus, eles só fazem um ateísmo metodológico, né, assim, né. Eles deixam um pouco a religião deles de lado e falam assim: ah, eu vou, né, como posso dizer assim, eu vou agora, né, fazer ciência, né. Então eu vou deixar um pouco de tudo isso de lado, e agora vou me dedicar à ciência pura, né. E Christian Huygens, né, foi ele que, né, fez algumas teorias sobre a luz e tal, né. E só para não tomar muito tempo, que já tem 8 vídeos, né, eu já tenho 8 minutos de vídeo, e eu não falei de música até agora, né, mas eu vou falar, né, aqui. E por último, né, um cara que eu quero destacar, né, aqui é o próprio Newton, né, assim, né, o Newton, né, Isaac Newton. Foi ele que fez as leis universais da gravitação, né, a lei universal da gravitação, né, que diz que as massas se atraem, né, e foi ele também que descobriu a gravidade, né, assim, né, foi ele que, né, descobriu, né, a gravidade, né, assim, né, que ele viu uma maçã caindo, né, assim, né. E ele fez as 3 leis do movimento, conhecido como as 3 leis de Newton. A primeira é a lei da inércia, a segunda a lei da força, e a terceira, ação e reação, né. Que, né, assim, eu gosto muito, assim, do Newton. Ele foi um cara, assim, que ele revolucionou, foi um dos primatas da ciência. Ele também foi importante para a matemática, criando o binômio de Newton, cálculo integral diferencial, né. Então, assim, o cara era também fora da curva, assim, né, também, né.
Mas é, todos eles, né, foram fora da curva. Ele também fez uma teoria da luz aqui, né, fez a teoria da luz, né, e agora nós vamos deixar um pouco desse livro de lado, né, e falar sobre, né, o assunto principal, né, depois eu mostro um pouco mais, que eu tenho 2 livros ainda que né, que eu ainda né, eu vou ter que mostrar porque ainda não tô lendo, né. Na verdade eu já li esses 2 livros, só que eu vou mostrar eles em outro vídeo, né. E vamos falar, né, um pouco sobre música, tanto que eu até mostrei ontem, né, que eu comprei uma flauta, né, aqui, né, eu comprei uma flauta. E eu acho a flauta soprano barroca, né, essa daqui é uma barroca, uma flauta, né, soprano barroca. Não sei se vocês estão vendo aqui o Bzinho dela aqui. E aqui também tem um B, né? Então, assim, eu gosto muito de estilo de música, eu gosto muito de música clássica, né? Assim, né, pra mim é uma das minhas maiores paixões, assim, a música clássica, cara. Sim, porque ela é uma música, assim, que tinha... Eu não sei, cara, eu comecei a ouvir a música clássica foi acho que uns 2 anos, 3 anos atrás. Né? E o primeiro compositor que eu vi, só que eu nem sabia quem era o Vivaldi, cara. Era o Vivaldi, Antônio Vivaldi. Não. Desliga aí, então, vou falar contigo. Então, né, nessa daqui é uma flauta barroca, né, aqui, e eu tô gostando muito de tocar ela, mas vou mostrar, se vocês quiserem um vídeo separado só mostrando, né, a flauta, né, eu vou fazer um vídeo separado. E essa flauta é de um período que eu gosto muito da música, que é o período barroco. Pra mim, um dos melhores, pra mim, se não o melhor período da música é o período barroco, cara, porque nós temos grandes gênios, né, assim, né, e eu tava falando do Vivaldi, né, cara, o Vivaldi, ele foi um compositor do período barroco, né, assim, mais ou menos no período barroco tardio, né, e ele tocava violino, né, assim, né, e cara, assim, se você tiver a chance, fala algumas músicas, vou deixar algumas músicas aí, né, nos comentários, e se vocês quiserem ouvir, essas músicas são muito boas, né. Ele escreveu músicas como La Folia, o Inverno, o Outono, né, as 4 estações de Vivaldi, né, então, assim, cara, as músicas do Vivaldi, assim, são, né, tipo assim, né, são muito maravilhosas. Também tem o Handel, né, que foi, acho que ele é lembrado até hoje, que é o George Frederick Handel, né, que foi ele que escreveu a Hallelujah, né, aquela música Aleluia, então foi ele, né. E ele também era outro violinista fora da curva, e também ele era superdotado, né, então, né, assim, né, porque quando que ele era pequeno, ele... Assim, né? Esses caras eram fora da curva também, né? Os gênios da música, né? Assim, né? O Handel, ele, tipo assim, apenas com que uns 7 anos de idade, uns 10 anos de idade, e o pai dele tava levando ele, né? Assim, tava passeando com ele. Aí viu um órgão e falou assim, vou tentar tocar. O cara tocou um concerto todo no órgão, sozinho, sem ter aula nenhuma. Assim, então, assim, esses caras são fora da curva. E as músicas deles são maravilhosas. E também eu recomendo também muito o Johann Sebastian Bach, que é outro compositor também muito bom do período barroco, né? E ele, né, desenvolveu o estilo contrapontista da música, né, assim. E ele que, né, falou, né, foi ele que né, falou pra música ser apreciada, né, assim, porque na época as pessoas escutavam música mais como, tipo assim, uma coisa mais, né, pra ser elegante, né, intelectual, né, e tal. Mas ele falou, foi ele que falou, né, assim, né, foi ele que incentivou as pessoas no meio dele a escutarem música porque elas gostam, né, assim, né, porque né, a música devia ser apreciada, e foi daí que a música se tornou uma arte, né, assim, né, foi aí que a música se tornou uma arte. E ele escreveu, né, assim, também outro gênio, né, assim, com 10 anos ele escreveu a primeira fuga dele, né. Se vocês quiserem também que eu fale sobre técnicas musicais, tipo fugas, tocatas, essas coisas aí, eu vou deixar para um vídeo separado se vocês quiserem, né. E assim, ele com 10 anos ele escreveu a primeira fuga dele, com 15 anos ele escreveu uma partita, né, assim, né, com 22 anos ele escreveu a tocata e fuga em ré menor. Eu vou deixar todas essas músicas aqui nos comentários, né, e também tem essa é as músicas favoritas para mim dele, é a tocata e fuga, que é essa daqui, né, que eu acabei de falar agora, também a
Também a Tocata em Sol Maior, que ele escreveu quando que ele tinha 31 anos de idade. Não, minto, né? Ele escreveu quando que ele tinha 29. E In This Ist Freude, ou Em Você a Alegria, né? Que ele escreveu com 31 anos. Essa que eu falei, a Tocata e Fuga em Ist die Freude, né? Ela... Calma aí, gente, rapidão. Então é essa minha irmã aqui, né? Né, como eu tava falando, né, as músicas In Dir Ist Freude e Toccata e Fuga em Ré menor, elas apareceram 18 ali. Aí já aproveitar que você já apareceu aí. Você apareceu aí, então aproveita e diz oi pra galera, né, que me segue aí. Aí, eu pare de fazer isso daí, né? E... Thalita, né? E ele que, né, assim, essas duas músicas, continuando, né, essas duas músicas que eu falei, elas foram muito importantes, né, assim, para a história da música, né? E esse vídeo tá ficando um pouco longo, né, mas assim, eu tô falando mais sobre, né, a essência, né, da música barroca, né, assim, que é uma música que eu gosto mais, né, assim, pra mim essa daí, né, como eu disse, é um dos melhores, pra mim a melhor época da música clássica foi a música barroca, né? Foi o período barroco da música clássica, né? Assim, né? E essas duas, In This Ist Freude e Toccata e Fuga em Ré menor, elas foram escritas para a igreja, né? Porque naquela época, né? Assim, as pessoas não escutavam música clássica, todos escutavam música clássica. Se alguém falar para você isso, é uma mentira. Então, porque tinha assim a música, né, mais simplista, né, assim, né, as músicas de taverna, tinha, né, as músicas mais dos camponeses, né, assim, a música clássica era mais pros nobres, era mais para a igreja, era mais para a realeza, né, então assim, não era qualquer um que escutava música clássica, né, assim, música clássica só foi se tornar, assim, né, acessível para todo mundo, foi mais ou menos, acho que no século XX, né, mais ou menos no finalzinho do século XIX, né, assim, né. E, cara, assim, esses três foram os mais importantes pro período barroco, né, e músicas que eu recomendo de cada um, né, já vou encerrar o vídeo, se vocês quiserem que eu fale mais sobre o período barroco e, né, os períodos, né, da música clássica, romantismo, classicismo, né, e eu posso fazer um vídeo separado, né, assim, né. E, cara, eu recomendo muito vocês escutarem música clássica. Assim, é uma música muito boa, assim, e tal, né. Pra quem, né, gosta de coisas antigas, né, mas essa daqui não é tipo que nem o Michael Jackson, né, assim, é muito antiga mesmo, né, assim, né. A música clássica, ela tem um longo período, mas pena que ela morreu, né, cara, porque quem não sabe, a música clássica está morta, né, assim, ninguém mais compõe músicas clássicas, né, assim, eles só replicam músicas de compositores que já fizeram essas músicas no passado. Então, se eles só tocam sonatas de Beethoven, eles só tocam sonatas de Mozart, requiems, tudo isso daí, né, que eu tô falando são técnicas musicais que, né, eu já disse, se vocês quiserem eu vou falar em outro vídeo, né, e é isso, né, assim, né, e essas músicas que eu falei nesse vídeo eu vou deixar todas na descrição, e a última que eu recomendo do Handel, né, duas músicas que eu recomendo do Bar e do Handel, cara, Capricho em si maior e Trio Sonata em Sol maior, cara, assim, essas duas são muito boas. Que é o Trio Sonata, o Handel escreveu com 14 anos de idade, né? Então assim, o cara é um gênio, né, assim, né? Né, tipo assim, é uma música super complicadíssima e tal, né? E Capricho em Capricho em si maior foi o Bach que escreveu quando ele tinha 19 anos de idade. Então, né, eu vou ficando por aqui, né? Então, se vocês quiserem, né, mais vídeos, só falar. Então, né, tchau, né, gente? E é isso daí. Peraí aqui.